nosso convidado de hoje é o professor Edson Galdino Vilela de Souza. O professor Edson é bacharel em Direito e Economia e é mestre em Direito Cooperativo e Cidadania. Tudo bom, Edson? Tudo muito bem, Nisa. É um prazer estar com você, prazer falar com os telespectadores. Para nós é uma alegria receber você aqui. Nossa TV, Paraná Educativo. Paraná Educativo. Edson Galdino. O Galdino é marca baiana da tua vida, não é, Edson? Sim, o baiano tem que ter na origem, né, alguns nomes que são nomes bem brasileiros. E o Edson Galdino, o Galdino principalmente, é um nome bem baiano. Sou muito conhecido como Edson Galdino na Bahia. Você é da região de Irecê e a cidade originária é Lapão. Lapão, é. A região de Irecê é uma região muito rica, já foi capital do feijão do Brasil e hoje é capital da mamona. Então é uma região muito próspera, muitos agricultores, trabalhadores, muita gente boa, e eu sou dessa origem interiorana. Interior da Bahia. Interior da Bahia. É interessante porque você, como bacharel em Economia e Direito, tem respondido isso por várias vezes, já se quebrou, mas até 20, 30 anos, a noção que se tinha de Bahia, Nordeste, notadamente aqui no Sul, isso felizmente já caiu por terra, é de que Pernambuco, Alagoas, Bahia, eram lugares absolutamente homogêneos em relação a clima, a produção, né? E a Bahia, ela é tão rica, quer dizer, vai de Barreiras até o litoral, com vários tipos de clima, de umidade do ar, de solo. A Bahia realmente é um universo muito interessante nesse sentido, né? É muito rico. A Bahia tem diversas culturas, né? A região, por exemplo, de Irecê é uma região produtora hoje de mamona, mas já foi, e é produtora também de milho. Você está falando de Barreiras, que é uma produtora excepcional, uma região produtora de soja. Então, são diversos microclimas, são diversas áreas agricultáveis. É uma região bastante heterogênea e bastante rica, né? Aliás, Edson Galdino, a região de Barreiras, que é oeste, né? Oeste. É. Ela, nossa TV tem pela parabólica uma audiência muito grande na região. A gente recebe e-mails, telefonemas, vou mandar um abraço para eles aqui, claro, em homenagem aqui a um baiano claro, paranaense, como eles são paranaenses baianos, porque tem muitas pessoas aqui do Sul, né, gaúchos, catarinenses, paranaenses hoje, que se radicaram em Barreiras, mesmo na região de Irecê, e há essa homogeneidade em relação à presença hoje, né, Edson? Sim, claro. E é um orgulho para mim estar em uma TV paranaense, podendo ser visto pelos baianos, meus conterrâneos, né, e creio que visto e ouvido por muitos brasileiros que têm interesse, que certamente vão ver o tema de hoje como um tema importante na nossa conversa. Você está lançando pela Juruá um livro que tem um título principal, Cooperativismo de Crédito no Brasil, mas eu confesso a você que o subtítulo, Globalização, Estado e Cidadania, realmente ele acaba tomando conta do livro, né? O cooperativismo de crédito como uma solução, mas você discute aquilo que tem sido muito caro para nós brasileiros nesse momento, que é o conceito de nação, o conceito de especulação financeira, o conceito de independência econômica, sem cair na xenofobia e no falso patriotismo, mas o conceito realmente de nacionalismo, né, Edson? Eu tento, acho que você pegou bem esse tema. O cooperativismo de crédito, como eu analiso, é um cooperativismo de crédito, como todo cooperativismo, que poderia ser a solução para uma questão nossa crucial, que é a questão da produção e distribuição da riqueza. Então, neste enfoque, eu analiso muito mais o Estado-nação, os deveres de Estado-nação, frente a um processo de globalização, que é um processo avassalador de dominação de pequenas nações e de nações, como nós chamamos no livro também, de quase-nações, Estados-nações fracos, que é um conceito mundialmente já discutido, e depois a questão da cidadania. Creio que a questão da cidadania é um ponto fundamental nessa discussão que fazemos nesse livro que está sendo lançado. Porque quando colocamos o Estado frente a uma questão de globalização que precisaria se proteger de uma avalanche que hoje está sendo tomada pela essa dicotomia entre Estado e mercado. E aí a gente ouve na grande mídia uma discussão, mas o mercado. Sim,
O mercado, a nossa economia é uma economia de mercado, mas o Estado tem deveres éticos de preservação da dignidade da pessoa humana, tem como fundamento a cidadania e precisaria ter, este Estado-nação nosso, um comportamento com o cidadão que hoje não tem. Então, este livro, Nizam, ele é, de certa forma, um livro que tenta desmistificar algumas questões, tenta informar sobre muitos aspectos do nosso cotidiano e tenta denunciar. Ele é também um livro denúncia. É como ontem eu estava me lembrando também no lançamento que fizemos na livraria Curitiba, no Paraná. Esse livro foi editado pela Juruá, que é também do Paraná. Aliás, eu quero agradecer tanto a Juruá quanto à Livraria Curitiba por esse espaço. E neste livro, nós tratamos basicamente dessa discussão entre Estado e mercado, colocando hoje esta visão preponderante que a grande mídia defende, e você sabe muito bem como defende, que interesses defende, e tentando resgatar um pouco o papel do Estado. Qual é o papel do Estado frente a esta avalanche de dominação que o mercado está tendo no cotidiano nosso? Então, esse livro, de certa forma, é uma válvula de escape para uma denúncia que eu tentei colocar na grande mídia e não tivemos sucesso. Nós tivemos uma CPI que não foi noticiada, tivemos audiências públicas no Senado da República, que também não teve grande repercussão, e a partir daí eu comecei a pensar, eu vou levar este assunto para a academia. Como eu tenho formação em economia e em direito, eu pensei, vou unir as duas formações e discutir isso na academia, e aí, para minha felicidade, fui aceito na Universidade Federal do Paraná e concluí o mestrado em Direito Cooperativo e Cidadania. Então, este trabalho é fruto de um tema da dissertação do mestrado em Direito. Edson Galdino, você tocou num ponto que nós temos insistido. As pessoas dizem assim, mas vocês na Paraná Educativa estão insistindo em remar contra a maré? Claro, nós acreditamos que temos que ir contra essa maré. A gente vê, você lembrou bem, e agora já escapou da TV aberta também, na TV por assinatura, os tais comentaristas, os jornalistas especialistas em economia, em que é incrível, e eles são bons encenadores, porque um pergunta para outro assim, por que você está alegre hoje, aquela expressão, né? Porque as bolsas hoje reagiram muito bem, estou contente. Outros, você está preocupado? Estou preocupado, porque a volatilidade do mercado. Quer dizer, nós ficamos aí sem discutir a essência do que é uma bolsa de valores, investimento, quem tem interesse, então é linear, né? É linear. Porque o intervalo comercial também é propaganda de quem? De grandes investidores, de investidores para pequenos e médios consumidores, a falsa venda de eletrodomésticos, porque hoje a gente gostaria que você falasse disso. Sim. A venda de eletrodomésticos, eles não estão vendendo eletrodomésticos, estão vendendo financiamentos com juros que não se sabe muito bem como é. Então, esse é um pacote ideológico com interesses econômico-financeiros que vem sobre nós e essas pessoas com aparência séria dão o jeito de que eles são comentaristas econômicos, que subiu 3%, baixou 4%, que absolutamente não tem nada a ver com os grandes interesses da coletividade, não é, Edson? Perfeitamente, Nizam. Acho que essa é uma grande questão que nós deveríamos estar discutindo sempre. E neste livro, eu coloco um termo que é, chamando esse pessoal que faz essa análise como bonecos de ventrílocos. Exatamente porque a minha percepção é que essas pessoas, se fossem analistas, deveriam dizer, por exemplo, a Bolsa de Valores hoje teve um desempenho de 5% do capital como investimento e 95% de especulação. A Bolsa de Valores hoje transita no mundo inteiro algo como 1,2 trilhões de dólares por dia. E 95% desta movimentação é especulativa. Esses comentaristas, se tivessem um pouco mais de dignidade, poderiam fazer essa análise crítica, porque fazer como o mercado está nervoso, o mercado está irritado, que mercado é esse? Qual é o interesse que tem por trás desse mercado? Então,
neste livro, eu busco exatamente isso. Eu direciono esse livro para o cidadão comum, aquele que vai poder ler, discutir e conhecer coisas que não podem e que não saem na grande mídia, porque a grande mídia não tem suporte, não tem condição de enfrentar essa grande discussão, já que nós estamos dentro de um Estado submerso, nenhuma economia de mercado, nenhuma especulação, nenhum desvairado mercado financeiro que absorve a tudo. Essa linguagem do mercado financeiro, que você muito bem colocou, é uma linguagem que deve ser repetida com exaustão para que se torne verdade. E é isso que está acontecendo. Tem um detalhe que não é detalhe, mas é um pequeno e grande detalhe do seu livro, Globalização, Estado e Cidadania, e que eu confesso a você me fascinou, porque não é um discurso panfletário, não é o que você acha, o que você pensa. Você vai lá no século XIX, depois avança todo o século XX, não só de um lado ou de outro. Mas o que me achei interessante é você dizer assim, as bolsas, as ações, elas foram resultados de investimento mesmo, para que empresas, notadamente indústrias ou até comércio, agricultura, pudessem recolher esse dinheiro e investir. Investir significa aumentar a produção, aumentar o pátio da indústria. Hoje não. Hoje o tal investimento é simplesmente alguma coisa volátil que circula e acaba, como disse você, é impossível que em 1 trilhão, durante um dia, alguém possa investir. Né? Então, isso já está acima de tudo. Se transformou num epifenômeno que realmente... Quer dizer, a gente entende, mas é muito difícil para que as pessoas dentro do bombardear de metáforas que eles estão recebendo, que elas possam entender exatamente o que tem isso a ver com a nossa vida, né, Edson? Perfeito, perfeito. Essa questão que você acaba de colocar muito bem, do mercado financeiro, da preponderância desse mercado financeiro, desta hegemonia, é quase que um cotidiano de lavagem cerebral para todos nós. A questão que você havia colocado antes, dos eletrodomésticos, dos financiamentos, nós passamos hoje nos grandes centros das cidades do Brasil e vemos aquelas ofertas de crédito. É comum a gente passar e as pessoas dizerem crédito, crédito, crédito. Que crédito é este? É um crédito que está sendo feito pelos grandes interesses internacionais, disponibilizando crédito com consulta ou sem consulta. Com consulta, a Serasa quer dizer que este mercado é um mercado que está sob controle de uma instituição que foi criada pelos bancos, que é o caso da Serasa, que nós já tivemos inclusive uma CPI para denunciar isso. E estas pessoas hoje, esses cidadãos brasileiros hoje são considerados negativados, sujos ou cidadãos limpos. Ora, como o Estado pode absorver esta terminologia? Nós temos o cidadão sujo, o cidadão limpo, o consumidor limpo e o consumidor sujo. Aquele consumidor que é sujo, ou o cidadão que está sujo ou negativado, ele está excluído do mercado de trabalho e do mercado de crédito. Então, hoje nós temos um volume de pessoas, que eu já analiso também, de 40 milhões de cidadãos negativados. Ora, se nós temos 40 milhões de cidadãos negativados, nós temos 40 milhões de pessoas que estão com dificuldade de acesso ao emprego, com dificuldade de acesso ao crédito, e estas pessoas, eu coloco, inclusive, uma tabela que foi apresentada pela Serasa, na CPI da Serasa, que demonstra o seguinte, 52% da população negativada, dos 40 milhões de pessoas negativadas, 52% tem segundo grau e 16% tem grau superior. Ou seja, as pessoas que estão negativadas e que estão excluídas do mercado de trabalho e do mercado de crédito são pessoas que teriam uma grande capacidade de projetar-se em negócios, de projetar-se em atividades econômicas e absorver grande parte da população que está marginalizada. Então, que país poderia se dar ao luxo de preparar pessoas e depois excluí-las do processo produtivo? Esse detalhe, que mais uma vez não é detalhe, que está dentro aqui, tem um item, tem um artigo da Constituição que fala no crédito. Sim. A tergiversação disso é o fato de que os grandes bancos se juntam, acabam sob a proteção do Estado, a gente não pode negar isso. Não mesmo, pode, né? Claro. Constituindo
essa instituição que acaba se transformando em fonte de consulta sobre a vida de cada um de nós. Você pode, você não pode. Não é verdade, não? Então isso é cruel, porque está nos remetendo, até você tem o sinônimo aqui, a caloteiros, que é o que há de pior em relação ao que alguém possa ter crédito. Está submetendo uma pessoa a receber, e eu já vi isso, e você cita também, receber envelopes em sua casa, na sua empresa, escrito assim: fuja da lista negra, pague logo. Quer dizer, só falta, voltando, você é mais jovem que eu, mas deve se lembrar, aquele famoso homem vestido de vermelho que ficava na porta das casas. Cuidado que o vermelhinho... Aliás, você podia explicar para nós o que é o vermelhinho para os mais jovens, né? Pois é. Que era o cidadão. A casa do caloteiro. Por quê? Porque tem um homem vestido de vermelho à sua porta. Ora, mas isso no século XXI... no Estado democrático, Edson? Eu me reporto até, Nizam, a uma outra questão que eu acho que é fundamental. O estado de iniquidade que o cidadão é colocado quando deve. Porque esta situação do vermelhinho que chegava na porta era exatamente para causar o constrangimento ao devedor. O devedor no estado de constrangimento... E ameaça aos outros também, né? Pague suas contas, senão você vai para a lista do Serasa. Ele batia na porta das pessoas, né, e dizia... Ele não queria falar com a pessoa, ele antes queria falar com os vizinhos, ele antes queria noticiar os vizinhos. É o que está acontecendo hoje. Exato. Então essa marca de iniquidade do indivíduo que deve é uma marca de iniquidade como era no tempo antigo a marca de ferro a fogo na testa, o corte no nariz, a marca na orelha. Só que esta marca hoje ela é invisível, só que ela é uma marca extremamente profunda, porque a Serasa movimenta hoje com o cadastro que é o cadastro da Receita Federal. Nós temos 116 milhões de pessoas cadastradas na Receita Federal e esse cadastro foi passado inteiro para a Serasa com o discurso da Febraban de que iria utilizar esse cadastro para fazer o controle das contas laranjas. Ora, nós temos hoje 20 e poucos milhões de contas no Brasil. A Febraban pediu à Receita Federal a disponibilização de um cadastro de 116 milhões para justificar este controle de contas bancárias. E o Estado passou esses dados, 116 milhões de cadastros de todos nós brasileiros, qualquer um de nós tem esse rótulo de consumidor pela Serasa, quando nós somos cidadãos. Nós confiamos os nossos dados de moradia, de nome, de CPF ao Estado. E o Estado simplesmente transferiu à Serasa. E pior ainda, esses dados são utilizados, inclusive, para o controle de recursos do CODEFAT. Hoje nós temos 116 bilhões de reais na conta do CODEFAT. Então, o que é que aconteceu de mais lastimável ainda? Esses recursos são transferidos para os bancos oficiais, Banco do Brasil, BNDES, todos os bancos chamados bancos sociais e bancos populares, que felizmente o governador Requião, com muita lucidez, suspendeu isso no estado do Paraná, isso não está ocorrendo mais no estado do Paraná, mas em todos os estados brasileiros isso acontece. Os bancos vão financiar, fazer pequenos empréstimos, os chamados microcréditos, consultam a Serasa. E aí veem se está negativado ou não. E por que consultam? Porque isto é obrigatório. O CODEFAT baixou resoluções dizendo: quem for tomar dinheiro do FAT, quem for tomar empréstimo do FAT, tem que ser consultado antes para saber se está negativado ou não. O CODEFAT, você podia explicar para nós do que se trata? Porque ele é uma criação oficial, né? Seguindo um preceito constitucional, inclusive. Seguindo um preceito constitucional, porque o CODEFAT foi criado... CODEFAT é o Conselho de Desenvolvimento do Fundo de Amparo ao Trabalhador. O Fundo de Amparo ao Trabalhador, ele arrecada volumes, né, do PIS e do PASEP e gerencia esses recursos. Então, esses recursos hoje, eles são um recurso de um volume espetacular. Nosso dinheiro, né? Nosso dinheiro de quem produz ou de quem paga impostos. Então, eu fico imaginando, Nisa, no caso nosso, do Paraná, e de todo o Brasil, claro, os arranjos produtivos locais, que é uma coisa espetacular. Nós temos no Paraná 17 arranjos produtivos locais. Nós estávamos falando agora há pouco de Irecê. Irecê tem uma produção de mamona, é uma região extremamente rica, que produz mamona e que poderia se converter em uma região produtora de óleo de mamona, do biodiesel, através de cooperativas.
Então, esses arranjos produtivos locais, eles vão se formando de forma até voluntária, sem participação do Estado, embora no Paraná nós temos muita participação do Estado, em arranjos produtivos locais extremamente importantes. Esses arranjos produtivos locais, eles poderiam absorver recursos do FAT. E esses recursos, esse microcrédito, poderia ser direcionado, poderia ser assistido pelo Estado, para dizer basicamente o seguinte: nós vamos investir em algo que gere emprego e renda. Os arranjos produtivos locais são um lastro para isso. Estão prontos para receber esses investimentos. Aliás, Edson, você me permite se te interromper um pouquinho? Eu estou me entusiasmando com o que você está dizendo e vou compartilhar com quem está nos assistindo. Esses arranjos produtivos locais, as cooperativas, as verdadeiras cooperativas, não os aglomerados e grandes interesses, seguramente têm um volume de inadimplência quase nulo, porque são pessoas da mesma região se autofiscalizando. Então eu lembro aqui, por exemplo, trator solidário, investimento para assentados quilombolas e indígenas até 2, 3 mil reais. Quer dizer, a discussão em relação à semente, quer dizer, tudo isso que está acontecendo no Paraná e hoje já é levado também para o Brasil, isto sim realmente é a herança do nosso mutualismo, das associações, e não você ficar com uma coisa superestrutural que é o financiamento. Um dinheiro que vem, você não sabe exatamente como chega nas suas mãos. É mais ou menos isso. É, né? Mais ou menos isso. Você no livro indica esse caminho, não é? Exatamente. Eu indico, eu persigo isto como uma grande saída para o Brasil, e nós discutimos isto, né, porque acho que é uma grande saída o cooperativismo, tanto o cooperativismo de produção quanto o cooperativismo de crédito. Qual seria uma saída essencial entre eles? O cooperativismo de crédito, ele poderia ser um lastro financeiro para o outro cooperativismo de produção. Mas, como você bem colocou, o cooperativismo de crédito, ele possibilita uma discussão. Eu fico, às vezes, pensando como o Brasil pode ter um comportamento, ou nós brasileiros, a nação brasileira pode ter um comportamento tão vago, tão distante, quando nós podemos ter alguma coisa tão palpável. No cooperativismo de crédito ou no cooperativismo de produção, as pessoas estão em interação direta. Como alguém vai pegar um computador friamente e consultar? Vou ver se seu nome está na lista de negativados. Essa é a crueldade. Se nós conhecemos, nós somos do interior. Claro. Olha, o Nizam é filho, o Edson é filho de fulano. Quer dizer, nós temos pessoas que nos conhecem, sabem quem nós somos. Como nós podemos adotar uma postura fria e distante de irmos ao computador e consultar um CPF, como se a gente pudesse dizer assim, esta pessoa é caloteiro. Mas quem julgou? Quem fez esse julgamento de que alguém é caloteiro? E aí nós estamos dentro de um estado de exceção. E muitas vezes, Edson, sem saber que lá atrás, 10, 15 anos, você comprou uma coleção de livros, você se esqueceu de pagar uma prestação daquele televisor que não está mais na sua casa, muda de casa, não chega o aviso, porque isso acontece mesmo. E vai para a lista assim mesmo. Vai para a lista assim mesmo. Né? E o pior de tudo isso é que quando nós somos julgados pela justiça, nós temos o direito de defesa. Este julgamento que é feito por essas instituições de proteção ao crédito é um julgamento do qual a pessoa não tem nenhum direito de defesa. E às vezes, eu estava me referindo a isso, dos grandes centros da cidade, as pessoas chegam para tomar empréstimo e dizem, o seu nome está negativado. Vamos fazer o seguinte, você conhece alguma outra pessoa que possa tirar o dinheiro em seu nome? Ou seja, nós estamos dentro de um Estado que está promovendo esta farra, né, de empréstimo com nomes emprestados. O José não pode tomar o empréstimo, mas quem vai tomar o empréstimo no nome dele, como se fosse ele, é Maria. E daí a pouco a Maria está com o nome negativado e fica de mal do outro porque é quem deveria pagar, é quem tem o compromisso moral de pagar. Em uma cooperativa de crédito, nós não teríamos isso, seguramente, além do que, em uma cooperativa de crédito, nós poderíamos ter este embate direto das pessoas. Nós estamos tendo uma experiência positiva aqui no Paraná. Nós estamos no Paraná porque a gente vive aqui e tem visto experiência. Sim. Dessa relação, as cooperativas de crédito hoje, elas estão financiando os trabalhadores, os funcionários públicos, a juros muito pequenos e eles estão migrando da verdadeira agiotagem econômico-financeira, por trás de alguns bancos. E essa migração faz com que a juros menores e também o índice de inadimplência é menor, porque há essa relação direta que você está dizendo. Como é que um grupo de pessoas poderia montar
uma cooperativa de crédito, uma cooperativa de produção? Quais seriam os caminhos do ponto de vista formal e oficial? As exigências legais, Edson? Eu creio, Nizam, que as exigências legais, hoje, por exemplo, para criar cooperativas de crédito, os municípios de até 100 mil habitantes podem criar, o Banco Central já liberou para que seja criado. O executivo municipal pode fazer isso. Pode induzir e pode, de certa forma, dar respaldo institucional, porque o grande problema nosso hoje no Brasil é a falta de uma cultura. Nós vivemos hoje num individualismo que eu considero um individualismo exacerbado. Que é o interesse da globalização financeira fazer isso. Nos anular como coletividade. Nos anular como coletividade. Então, o cooperativismo poderia ser uma ponte entre o público e o privado. Nós estamos em um individualismo exacerbado e precisaríamos estar nos unindo para nos defendermos. Os nossos interesses comuns. Nós colocamos isto no livro como o tratamento entre pessoas iguais. Isso. Se nós temos hoje 40 milhões de pessoas negativadas, todas essas pessoas, teoricamente, teriam interesse de sair dessa situação e o cooperativismo poderia ser uma grande saída, como o Paraná já adotou. O governador, você lembrou muito bem, né, instituiu uma cooperativa de funcionários públicos e esses funcionários públicos certamente têm renda, têm alguma poupança, podem ensejar com esta poupança o desenvolvimento de outras pessoas que dependem de crédito e que podem tomar crédito com valores muito mais baixos e fugir desta agiotagem que hoje domina o mercado brasileiro. Um grupo de trabalhadores urbanos, artesãos, ou mesmo pequenos produtores urbanos, industriais, um grupo de trabalhadores rurais ou pequenos proprietários, ele se reúne e como é que ele vai buscar o CNPJ da sua cooperativa? É muito burocratizado isso hoje, não? Não. A cooperativa, hoje, ela é uma sociedade de pessoas. Então, as pessoas podem se reunir, discutir livremente o que querem, como querem a cooperativa, organizarem-se e constituírem uma pessoa jurídica, que é uma pessoa jurídica formada por todas as pessoas físicas, e esta gestão é uma gestão em assembleia, ou seja, todas as pessoas se reúnem, nenhuma tem voto preponderante sobre a outra, são votos iguais, cada pessoa um voto. Então, o grande impasse nosso não é legislativo, o grande impasse nosso é cultural. Então, se nós pudéssemos discutir isso nas universidades, se nós pudéssemos discutir isso nos grandes ambientes públicos, fazermos conversas, bate-papos, talvez nós pudéssemos resgatar um ponto essencial para nosso crescimento como nação. Fugirmos dessa onda avassaladora da globalização que dita a nós comportamentos e modas, sentimentos, medos e partir para uma atividade muito mais altiva, na qual a gente dissesse, nós somos dono do nosso destino. E os cooperativados, efetivamente, são donos dos destinos. Eu estou, há pouco tempo, estou fazendo doutorado na Espanha e tenho visitado cooperativas na Espanha, cooperativas vinícolas, que reúnem, às vezes, 8, 10, 12 mil cooperados, que simplesmente entregam a produção, disponibilizam essa produção e depois partilham as sobras, porque na cooperativa o termo é sobra, partilham esta sobra do que eles têm disponibilizado, e isto sim dá efetividade a realmente trabalho. Então, o cooperativado, ele participa da cooperativa pelo que ele efetivamente contribuiu com o trabalho. É um outro processo, eu inclusive coloco isso no nosso livro, fazendo uma análise do feudalismo, do capitalismo e do cooperativismo, adotando o cooperativismo como uma forma social, como um modo social de produção. Que eu acho que esta é a grande diferença. Se nós tivéssemos o cooperativismo como um modo social de produção, nós teríamos ao mesmo tempo produção de riqueza e produção de cidadania, ou seja, um cidadão muito mais qualificado para o debate. Por quê? Porque no dia a dia do cooperativismo, o cidadão vai discutir os seus interesses com outras pessoas que têm igual poder de participação e vai vencer a melhor ideia. Não aquele que tem o maior capital, mas aquele que tem a melhor ideia, a ideia mais sensata. Então, o processo de construção do cooperativismo me fascina exatamente por isso, porque nós poderíamos construir, além de um processo que garanta riqueza com justiça e paz,
produzir também um cidadão muito mais qualificado, muito mais apto a discutir os grandes problemas nacionais. Edson Galdino, vamos fazer um pequeno intervalo Vamos. e depois continuar essa cativante conversa que a gente está tendo aqui sobre saídas para o nosso país. Tá Muito bom? obrigado. Nós estamos conversando hoje com o professor Edson Galdino Vilela de Souza. O Edson Galdino é graduado em Economia e Direito e é mestre em Direito Cooperativo e Cidadania. Nós já voltamos. Olá, nós estamos conversando hoje com o professor Edson Galdino Vilela de Souza. Edson Galdino, um belo programa em que você participou juntamente com o professor Gessé e a doutora Rosinha Carrion. Doutora Rosinha Carrion, aqui muito bem conduzido, como sempre, pelo Beto Almeida, Brasil Nação. E há um momento que até a doutora Eliette lembrava aqui, há um momento em que há um diálogo, eu acho que é dos diálogos mais interessantes que a gente tem ouvido na televisão brasileira, em que você fala no nome e o Beto Almeida complementa assim com aquela lucidez e perspicácia que ele tem como entrevistador, e você diz assim, nome é alguma coisa que você tem e que não paga dívida e que é inalienável. Como é que é essa história do nome que acaba sendo explicitada assim de forma jocosa ou que é pior, né? De forma muito cruel por essas famosas listas dos não pagadores? Perfeito. Acho que esse tema precisa ser posto em evidência e que bom que você lembrou. Esse diálogo nosso no programa Brasil Nação é exatamente nessa perspectiva de esclarecer ao povo brasileiro, de dar esta injeção de ânimo ao povo brasileiro, de mostrar basicamente o seguinte: o direito reconhece o nome como um patrimônio, ou seja, o nome de uma pessoa é um patrimônio e é um patrimônio inalienável. Ninguém pode alienar o nome, ninguém pode passar a outro um direito que é subjetivo seu, é um direito que pertence a cada um de nós e cada um de nós tem que defender esse direito, esse patrimônio com toda a garra possível. Então, hoje o que está acontecendo, e nós falávamos disso, é que as pessoas dizem assim: o meu CPF está constando na lista de devedores, o meu CPF está negativado. Como se estivesse dissociando a pessoa do seu CPF. Ora, quem está sendo negativado é o cidadão brasileiro. E o número de negativados pelo sistema de proteção ao crédito alcança hoje a incrível proporção de 57% da população economicamente ativa brasileira. Nós temos 66 milhões de pessoas economicamente ativas e 40 milhões dessas pessoas estão negativadas. Eu quero sempre evitar essa questão de dizer é a pessoa que está negativada. Não, é o cidadão brasileiro que está negativado e é o Brasil que está com um grande problema, porque estas pessoas que estão, de certa forma, sendo coagidos, nós lembrávamos alguns momentos antes, da questão do vermelhinho que chegava na porta das pessoas e constrangia as pessoas. Hoje, esse constrangimento não é feito mais pelo vermelhinho, não há necessidade mais disso. As pessoas podem ter acesso ao cadastro de 116 milhões de brasileiros online. Ou seja, em frente de um computador você pode saber quem é caloteiro e quem não é. Mas que possibilidade de defesa essa pessoa teve? Que exercício de defesa essa pessoa teve para defender o seu patrimônio inalienável, o nome seu? Não teve nenhuma possibilidade de defesa. Porque estas pessoas, elas são julgadas, condenadas e executadas ao mesmo tempo. No momento que uma pessoa chega em uma loja para comprar alguma coisa a crédito, o vendedor diz: o seu CPF, por favor. Mas para que você quer meu CPF? Não, eu preciso do CPF. Você não vai comprar crédito? O senhor não vai comprar crédito? Sim, vou comprar crédito. Aí consulta o CPF e chega lá com a desculpa: olha, não podemos lhe vender. Mas por que não pode me vender? Porque o seu nome está com restrição. Eu quero uma prova disto. Eu vou precisar dessa prova
me dê um papel, algum documento seu dizendo que eu não pude comprar, que eu sofri esse constrangimento. Nenhuma loja no Brasil, nenhuma empresa que trabalha com restrição de crédito está autorizada a passar esta informação. Então, como é que o cidadão pode se defender? Ele vai chegar a um advogado e dizer, olha, eu sofri um constrangimento. Você sofreu um constrangimento? Aonde? Na loja tal que me negou um crédito dizendo que eu estou negativado e eu pedi essa informação e não consigo. Aí o advogado vai dizer assim, como é que nós podemos provar isso? Se você não tem um documento formal da loja dizendo isto, como nós podemos provar? Você tem testemunhas que ouviu isso? Nenhum cidadão se protege dessa forma, diz assim, olha, eu estou aqui sendo coagido e tal, e preciso de algumas testemunhas que possam, e aí faz uma pequena resenha daquilo e alguém assina para depois provar. Não, não é possível isso. Então as pessoas sofrem o constrangimento, passam por uma vexação pública. Então, hoje em dia é muito comum isso. A pessoa está com o nome negativado, ele procura os parentes, ele procura empréstimo, ele vende coisas, porque ele sabe, o cidadão sabe, que ao estar negativado, ele não vai ter acesso ao emprego, ele não vai ter acesso a um outro crédito. Por quê? Porque todo o sistema de proteção ao crédito no Brasil funciona dessa forma. Então, o constrangimento que sofre é um constrangimento ao nome. Essa é a primeira questão que a gente precisa deixar bem em evidência. É um constrangimento ao nome para que pague uma dívida. Ora, ao fazer o constrangimento, ao expor ao cidadão a uma vexação pública, ele é obrigado a pagar. E ele paga sem sequer discutir se a dívida é dele ou não. Porque tem mais esta. Algumas pessoas podem acessar o CPF de outras pessoas e fazerem compras. Existem diversos registros de pessoas que compram com o CPF de outras pessoas. Há algum tempo atrás, não sei se ainda hoje é possível, mas nas companhias de telefone o indivíduo chegava e dizia, olha, eu sou fulano de tal, o seu CPF, por favor, passava o CPF, o seu endereço, passava o endereço. Porque ia para a lista. Ia para a lista depois, porque às vezes comprava exatamente para não pagar. Edson, você toca num ponto que a Constituição tem lá um artigo que fala exatamente do incentivo ao crédito. Sim. Crescimento no sistema. Sim. O que está acontecendo, pelo que eu estou entendendo, é que as pessoas vão sendo marginalizadas, né? E o que é mais cruel, você vai tendo um número menor de consumidor, que já é pequeno. Sim. Até você cita aqui no livro, o Manifesto do Marx, em que o Marx já antevia, há 140 anos mais ou menos, já dizia isso. Até as crianças serão vítimas dos objetos de lucro do capitalismo. Hoje a gente percebe isso. A discussão já sobre a propaganda nas televisões comerciais, de brinquedos, de objetos de consumo, porque a criança, ao contrário do adulto, o adulto sabe que aquilo é uma propaganda. A criança não, a criança acaba acreditando, aceitando aquilo como verdade absoluta. A criança não distingue o momento da publicidade, do momento do conteúdo do programa. Sim. E a gente percebe isso, né? As financeiras avançando em relação ao salário dos aposentados, às vezes para submeter-se a um desejo de consumo de um neto, de uma pessoa mais nova, ou de um filho que não esteja em boas condições financeiras. Quer dizer, vai dilacerando todo o extrato familiar e coletivo. Isso que é o crédito, que é a essência do crescimento, acaba se transformando numa penalização, inclusive as pessoas de 60, 70 anos. É isso, Edson, que está acontecendo? Perfeitamente, é exatamente isso. Nós estamos hoje nessa onda avassaladora do consumismo, é um consumismo desmedido. A propaganda nos induz a um consumo desmedido. As pessoas sempre estão insatisfeitas com o que têm, porque tem sempre algo a ser comprado. Então, esta forma de suprir necessidades de consumo pelo crédito é uma questão que é colocada também no livro, e você lembrou bem, nós temos na Constituição o dever do Congresso Nacional de legislar sobre a política de crédito. Se alguém me perguntar hoje o que é que você acha sobre a política e sobre o crédito no Brasil, eu seguramente direi, como vou repetir agora, o crédito e a política de crédito no Brasil deveria ser colocado como calamidade pública. Nós estamos diante de uma situação avassaladora de captação de segmentos da população, porque alguns segmentos já estão esgotados. 40 milhões de
de pessoas negativadas já é um volume extremamente alto. Então, o que é que está acontecendo agora? As pessoas, os vendedores desses créditos, buscam aposentados, pensionistas e funcionários públicos. Por quê? Para fazerem o crédito consignado em folha. Aí diz assim, este crédito independe de consulta. O cidadão vai, pega este crédito para alimentar uma indústria de consumo e depois fica sem o recurso suficiente para a manutenção de outras compras, de outras necessidades. Isto resulta em quê? Que esse segmento, principalmente o segmento dos aposentados, e eu coloco isso também no nosso livro, esse segmento dos aposentados está sofrendo o constrangimento, pessoas já idosas, sofrendo o constrangimento de estarem com o nome negativado, exatamente porque caiu nessa armadilha do crédito consignado. Esse crédito consignado é algo que precisaria ser disciplinado. E quem deveria disciplinar a política de crédito e o crédito no Brasil? O Congresso Nacional. Quem é que está disciplinando isto? São três pessoas, fundamentalmente três pessoas. O Fundo Monetário, o Conselho Monetário. Foi um ato falho, hein, Edson? O Conselho Monetário, o Conselho Monetário Nacional, ele é formado por 3 ministros. O presidente do Banco Central, o ministro do Planejamento e o ministro da Fazenda. Essas 3 pessoas, sobre uma áurea de que devem discutir o crédito, implementam uma política de crédito junto com outro conselho, que é o CODEFAT, que nós já nos referimos antes, o Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, que mais desampara do que ampara. Porque o que nós temos hoje é uma gama enorme de legislação infraconstitucional que dá respaldo a decisões jurídicas do judiciário brasileiro, dizendo basicamente o seguinte: não, isso está na lei. Isso está no Código de Defesa do Consumidor. O artigo 43 do Código de Defesa do Consumidor dá pleno respaldo à defesa que se faz hoje do crédito. Então, quando nós analisamos sobre esse prisma da legislação infraconstitucional, nós vemos que está tudo muito bem pavimentado pelos lobbies, pelos interesses estrangeiros que fazem do Brasil, que banalizam a nacionalidade brasileira com esse tipo de assédio ao consumo, com esse tipo de assédio ao crédito, que vai incentivando cada vez mais um consumo desenfreado, comprometendo. Nós temos hoje no Brasil uma expansão do crédito pessoal de 33%, com o PIB crescendo a menos de 5%, o crédito cresce a 33%. Para que é que está servindo esse crédito? Não é para produção, é um crédito dirigido a um segmento das pessoas, é o crédito pessoal, é para rolagem de dívida. Edson, eu acho que esse é um desafio para mais 2 anos e poucos meses do governo democrático e popular do presidente Lula, que avançou muito em relação ao FAT, a questão das bolsas, a questão... Mas esse desafio fica porque acho que você toca num ponto que é essencial nessa questão. O dinheiro, que quando foi criada a moeda, está aqui no seu livro, ele era resultado e exemplo e criado como significado de propriedade fundiária, hoje está pior, não é? Tá. Hoje o dinheiro é de quem detém os 3 monopólios, como diz muito bem o professor Emir Sader, né? O monopólio das armas, o monopólio da comunicação e o monopólio da especulação financeira. Quer dizer, esse ainda é o grande desafio que a gente tem certeza que esse governo do presidente Lula vai vencer, que pode parecer que nós estamos aqui defendendo os caloteiros, não estamos, nós estamos defendendo o Estado, como diz você muito bem no livro, desse verdadeiro avanço que aconteceu, de uma má interpretação ou de interpretação nociva do direito de crédito que está lá na Constituição, não é isso? Não. Nós chegamos nisso, não estamos defendendo o calote, mas nós chegamos nisso em função da má condução, não, porque não foi má condução, mas da condução equivocada de segmentos que vêm desde a Constituição de 88 e se apropriaram disso que foi feito para beneficiar a coletividade. É isso, Edson. É exatamente isso, Nizam. Nós temos hoje governo democrático, felizmente. Temos a liberdade de discutir um tema como este. Isto é um avanço que nós precisamos a todo momento exaltar.
Então, nós estamos num processo democrático amplo. E como você bem lembrou, nós temos no Brasil alguns grandes estadistas. E eu rendo homenagem neste programa, coincidentemente, né, ao governador do Paraná. Para mim, o governador do Paraná é exatamente a imagem do estadista. Porque quando ele faz a discussão sobre mercado e sobre Estado, ele coloca exatamente isso que nós estamos querendo colocar aqui. O Estado tem deveres éticos, o mercado não, o mercado se rege pelo lucro. Então, se o mercado protege-se dos caloteiros, tem suas razões para proteger. E nós não estamos aqui de forma nenhuma atacando o mercado. Nós não estamos de forma nenhuma defendendo o calote e nem os caloteiros. De forma nenhuma. O que nós estamos dizendo aqui, defendendo aqui, é o Estado, o dever ético do Estado. Aliás, o que nós estamos fazendo, e você especialmente, está fazendo um alerta, como dizia o Mário Covas, nós estamos tentando dar um choque de capitalismo nessas relações perversas, que são muito mais a relação feudal da caderneta lá na fazenda, né, o semi-escravo, não é isso? Sim. Você consumiu tanto, você não... É mais ou menos isso, que é o sequestro, né, do vencimento de alguém, é o direito de alguém conseguir um emprego, porque você disse bem, essas listas, elas não são usadas apenas para se negar crédito a alguém. Não. Também são usadas por empresas para negar emprego a alguém. Quer dizer, nós estamos colocando as pessoas na marginalidade, inclusive da produção. Aí não é nem feudalismo, não é verdade? Não. Nós lembrávamos agora há pouco da questão das cadeias produtivas locais. Isso. Quanta riqueza nós poderíamos produzir com um cooperativismo orientado para a produção, com o crédito orientado para a produção, ao invés de estarmos com o crédito orientado para o consumo. Quer dizer, o que nós poderíamos fazer, o que a nação brasileira poderia fazer, e você lembrou bem, o governo Lula ainda tem 2 anos e pouco, para corrigir essa situação. Então, este aspecto da denúncia que eu coloco no livro, que é uma denúncia que eu fiz, inclusive, sob juramento na CPI da Serasa, essa denúncia, não teve nenhuma repercussão. Então, eu me vi naquela situação. Eu preciso dar conhecimento de algo que é extremamente chocante para mim e que não tem outro caminho a não ser através da publicação de um livro. Então, o caminho, a válvula de escape que eu encontrei foi publicar este livro que eu dedico, de certa forma, ao Estado e à cidadania. Para que a gente tenha claro qual é o papel do Estado, qual é a forma de resgatarmos a cidadania. E eu me coloco inteiramente nesse processo. Porque, além do ideal de estar discutindo uma questão como essa, que é uma questão de Estado, acho que há tempo para o governo Lula corrigir isto. Ele certamente não tem informações muito precisas sobre este processo, porque é um processo que passa por uma legalidade. Ele não passa por uma legitimidade. Quem está hoje julgando o cidadão brasileiro como caloteiro é a Febraban e Serasa, que não tem nenhuma legitimidade. Nós precisaríamos que tivesse uma legislação editada pelo Congresso Nacional com amplo debate. Por que deixar circunscrito a algumas pessoas este dom de dizer como é que se conduz a política de crédito no Brasil? Por que não abrir isso ao debate? Porque os senadores e os deputados não discutem isso abertamente e legislam sobre isso como a Constituição garante. A Constituição diz: a política de crédito e o crédito são atribuição da legislação do Congresso Nacional. Nós não temos lei sobre isso. Nós temos algumas resoluções, tanto do Conselho Monetário Nacional quanto do CODEFAT, exatamente para beneficiar este segmento que faz a defesa do crédito e não a defesa do cidadão. Ora, nós estamos carentes da defesa da cidadania, nós estamos carentes da defesa do Estado. E quem tem atribuição para isso? Quem está legitimamente eleito pelos cidadãos, o Congresso Nacional. Não tem outra via democrática a não ser o Congresso. E claro, se tivermos oportunidade de ser ouvido por alguém que tenha este poder de direcionamento do Estado, pode levar essa questão à discussão
do Congresso Nacional. Por que o Congresso Nacional não está legislando sobre o crédito, sobre a política de crédito? Que é um preceito constitucional, aliás, é um preceito e um constitucional. direito e um dever constitucional E dele, é aí né? que eu coloco essa questão. Nós estamos diante de algo que poderíamos classificar como uma calamidade pública. Calamidade pública. Por quê? Porque os cidadãos imersos nesse processo não têm nenhuma possibilidade de defesa. E é aí que vem o outro exercício que é tão tortuoso quanto a negativação, que é o de limpe seu nome. São empresas virtuais que são criadas sem endereço certo e que dizem, olha, limpe seu nome sem pagar sua dívida. Por quê? Porque o cidadão está, de certa forma, constrangido com a situação do débito, está sendo impedido de ter acesso ao emprego, está tendo impedido de ter acesso à moradia, de ter acesso a novos créditos. Impedido de ser cidadão, né, Edson? Impedido de ser cidadão. Nós estamos diante da morte civil do cidadão brasileiro. E do seu nome, que lembrando bem aquilo que a Iliete lembrou. Eu não posso deixar de citar um momento muito interessante do seu livro, quando você diz assim, citando o manifesto já, Sim. que nós já falamos. Sim. O capital é fruto do esforço coletivo, o capital. Não é uma força pessoal, é uma força social. Sim. O fluxo de riquezas é livre, mas o fluxo de pessoas é restrito. Há 140 anos, alguém já previa o nosso famoso cassino global eletrônico. Sim. A que ponto chegamos no século XXI, Edson? Que ponto chegamos? Nós estamos dentro de um cassino global que o Bauman coloca como o cabaré da globalização. Nós estamos num cabaré da globalização onde o Estado é de certa forma, induzido a ter uma atitude de vassalo, uma atitude de presa fácil. Precisamos discutir isso do ponto de vista da cidadania, precisamos discutir isso do ponto de vista da soberania nacional. O Estado brasileiro é um Estado forte. A cidadania brasileira é uma cidadania lúcida. Nós precisamos ter este processo de discussão aberto. O Congresso Nacional precisa participar dessa discussão de forma altiva, de forma serena. Nós precisamos ter o respaldo de um processo que legitime alguma coisa que nós não sabemos direito o que é, mas não pode ser isso que está aí. Isso que está aí merece ser denunciado, está sendo denunciado nesse livro que nós editamos pela editora Juruá, de forma absolutamente clara, sem nenhum pieguismo, porque nós analisamos, o pano de fundo da nossa análise é o Estado. E a partir daí nós procuramos saber o seguinte, como podemos reforçar a cidadania brasileira? Como podemos reforçar a soberania nacional? Porque isso que nós estamos vivendo hoje é algo subalterno, é algo que nós não merecemos viver. A nação brasileira não merece viver o que está vivenciando. Um comando de um capitalismo financeiro ultrajante, parasitário, que comanda todas as nossas atitudes de consumo e que diz quem é honesto e quem não é honesto. Que legitimidade tem Febraban e a Serasa para julgar a honra do cidadão brasileiro? Acho que esta é a grande questão que nós poderíamos colocar ao debate dos telespectadores. Edson Galdino, seu e-mail por várias vezes apareceu na nossa tela, né? Você está sempre disposto a ser um e-mail público. Sim. O livro já foi lançado no Paraná, pelas livrarias Curitiba, Sim. Teve um lançamento nacional na Livraria Cultura, em São Paulo. Né? Então ele está à disposição. Ele pode ser, de alguma forma, não só editora, mas até você pode ser contactado, você, sim, professor, sim. E bom professor, como sempre, disposto a ensinar, a aprender, sim, né? As pessoas têm liberdade de passar e-mail para você, conversar. Sim. E a gente tem certeza de que essa etapa está sendo concluída, não, mas ela está sendo levada a efeito, assim, com muito êxito. E agora você tem um novo desafio, né? Na Universidade de Extremadura, o seu doutorado. Qual que é o tema? Brasil, o que mais? Porque é sempre Brasil, né? É sempre Brasil. Eu estou na fase agora de discussão sobre o tema. E, claro, nesse momento agora a gente surge na cabeça diversas ideias. Ainda vou discutir a formatação do projeto, mas tem uma ideia. Brasil, por um projeto de nação.
E pretendo, neste doutorado, discutir exatamente isso que está subjacente a tudo isso que a gente discutiu aqui. Ou seja, o que é que nós precisamos hoje para caminharmos seguros como nação? De algo que nos tire dessa situação de desalento. O cidadão brasileiro está sofrendo um processo de desalento. Ele não acredita no poder de participação dele no processo do Estado, de reconstrução do Estado. Porque o cidadão, ao ficar nesta situação de desalento, ele se distancia da discussão. Nós precisamos, então, retomar essa discussão sobre alguns temas que são fundamentais para o Brasil-nação, para o Brasil enquanto nação. Então, o meu tema de doutorado, eu pretendo que seja esse, ainda não tenho certeza se vou conseguir um diretor de tese na Universidade de Extremadura, que é onde eu estou estudando agora, na Espanha, que possa ser orientado por um doutor, um pós-doutor, para discutir isto. Brasil, por um projeto de nação, como todas as outras nações têm o seu projeto muito claro, e o cidadão sabe qual é esse projeto, nós precisamos ter isso no Brasil, e eu pretendo colocar em discussão esse tema. Obrigado, Edson. Foi ótimo falar com você, viu? Aprendizado maior. Olha, Nizam, é uma honra para mim estar na TV do Paraná, na TV Educativa do Paraná, em um programa tão bem aceito. Eu, sempre que posso, assisto e aprendo muito com vocês, com os seus convidados. Muito obrigado pelo convite que você me formulou. Obrigado a você. A família Vilela de Souza, na cidade de Lapão, perto de Irecê, no interior da Bahia, no centro da Bahia. Irecê é a capital do feijão, capital da mamona. Nessa família nasceu o menino Edson Galdino, filho de Dona Maria Rosa e do seu João Francisco, o primeiro Galdino. Edson Galdino Vilela de Souza graduou-se em Economia e Direito, migrou seguindo a saga brasileira, vive no Paraná há muito tempo. Tem 3 filhos, Leonardo, Eugênio e Nina Beatriz. Casado com Eliette, brasileiro, mestre em Direito Cooperativo e Cidadania, doutorando pela Universidade de Extremadura, na Espanha. Edson Galdino, o professor Edson, nacionalista, baiano, paranaense, sulista por adoção. Perfeito. Sem nunca esquecer as suas origens netamente brasileiras. Menino que veio lá do Lapão, hoje cidadão brasileiro e cidadão do mundo. Edson Galdino Vilela de Souza. Nacionalidade? Brasileiro. Obrigado, Edson.